Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Aqui você assiste, de forma resumida, aos discursos dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. As falas dos parlamentares são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da Casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, vamos aos discursos. Boa tarde aos meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, ao público que nos assiste aqui pela TV Câmara. Eu queria tratar de alguns assuntos que têm a ver com a defesa dos servidores, obviamente, mas antes de tudo, com a defesa da população de São Paulo. Quando a gente fala de servidores, eu queria reforçar muito isso para os meus colegas vereadores. A gente fala de quem está na ponta da política pública. Qual que é a função nossa, quanto vereador, também quanto executivo? É conseguir entregar saúde, educação, transporte, assistência, moradia. Nada disso acontece por mágica. Nada disso acontece por número em planilha. Nada disso acontece por assinatura de despacho. As políticas públicas só se fazem na ponta a partir de servidores, que não são adversários da prefeitura, como o Ricardo Nunes tem tratado. É gente que vai garantir com que uma lei que a gente aprove aqui aconteça. Nada do que a gente discute aqui, do que a gente aprova aqui enquanto lei, jamais será executado se não tiver política pública e os servidores para conseguir executar. Um servidor que não é bem valorizado, que não é bem pago, que não tem condições boas de trabalho, ele não vai ter condições de conseguir ter uma boa relação com a população, com as famílias, com as mães, com os pais, com os estudantes, com os pacientes de cada unidade de saúde. Então isso é muito sério que nós estamos falando. Eu queria falar também especificamente sobre a questão da saúde da dengue. Várias UBSs de São Paulo estão sendo inundadas com trabalhadores PJ que as OS estão quarteirizando. Isso é muito grave. E aqui eu não digo nada mal contra esses trabalhadores, não. Eles estão chegando com muita disposição para conseguir cumprir a política pública e atender a população com dignidade. Agora, desde quando enfermeiro, médico, em unidade básica de saúde é PJ? Isso é inadmissível. Está se utilizando o decreto de emergência para precarizar as condições de trabalho de quem está na ponta especial do trabalhador da saúde. Eu tenho dialogado com profissionais das unidades de vigilância. Os profissionais das UVs estão trabalhando de segunda a segunda. Não estão conseguindo tempo de descanso. Enquanto isso, nós temos um concurso de 2017 da extinta Autarquia Hospitalar Municipal, que tem milhares de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos aprovados e não convocados. Esse projeto, esse concurso, dizendo melhor, ele foi prorrogado 2 vezes nos últimos anos. Ele está em vigor agora. Por que o prefeito Ricardo Nunes não chama esses milhares de trabalhadores que já foram aprovados em concurso? Isso para mim é improbidade administrativa. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade. O que é isso? Como é que você vai utilizar o decreto de emergência para precarizar condições de trabalho de quem já é precarizado, enquanto você tem milhares de servidores que são concursados, que é só chamar, é só convocar. E eu digo, as poucas convocações que fazem são aos pouquinhos. Em 2023, desse concurso de 2017, chamou algumas poucas dezenas. Concurso que originalmente é de 5 mil vagas, hein? 5 mil aprovados. 5 mil aprovados. No ano passado, chamou algumas dezenas lá para o SAMU. Alguns médicos e alguns enfermeiros. O concurso está vigente. No momento em que a prefeitura quiser chamar, ela chama. Hoje eu estive conversando com uma psicóloga que foi aprovada nesse concurso de 2017 e que ainda não foi chamada. Hoje está como trabalhadora de MOS. Trabalhadora CLT, sem conseguir ter os direitos que o servidor teria. Porque é óbvio, as pessoas vão ter que trabalhar e acabaram grande parte indo parar nas OS. Então eu queria também dizer que o que está acontecendo hoje na questão da dengue é fruto de uma negligência de longo prazo. Falando ainda da vigilância em saúde, estive visitando algumas UVs. O que nós estamos vivendo hoje é consequência de uma política de desmonte da vigilância em saúde na cidade de São Paulo. Nós tínhamos a Covisa. Alguns anos atrás, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde. A Covisa foi desmontada desde 2020. Eu estive lá. Toda a parte de vigilância epidemiológica,
Vigilância em saúde, sanitária, ambiental, todas as divisões da Covisa estão sendo desmontadas desde 2020. E nós estamos pagando preço nesse momento. Porque quando você tem uma epidemia recorde de casos de dengue, isso não é uma coisa conjuntural. Isso tem a ver com uma política de longo prazo. É um desmonte de longo prazo. Porque a vigilância, ela funciona, não é do dia para a noite. Você não contrata trabalhador da vigilância e no dia seguinte a dengue terminou. Esse é um trabalho de longuíssimo prazo, que envolve prevenção, que envolve diálogo com o comércio, com residência, com outras áreas da saúde. E está acontecendo um desmonte. Então, o que está acontecendo hoje é que nós estamos pagando o preço de uma vigilância em saúde que foi desmontada. Eu passei ali na UFES, da região Tucuruvi, região ali, mais ou menos, começo da Zona Norte. Ali são 330 mil habitantes. Que aquela UFES cobre 330 mil habitantes naquele território. Adivinhem quantos agentes de endemia você tem ali? 32. 32 agentes de controle de endemia. Grande parte, inclusive já estou terminando, grande parte que já está bastante debilitado, muitos em afastamento, para uma área de 330 mil habitantes. Isso é uma piada. Aí o prefeito foi dizer na imprensa que tem 12 mil funcionários da vigilância trabalhando no combate à dengue. É mentira. Tem 1.900 e pouco. Nós fomos atrás dos dados. Não adianta mentir para a imprensa. Eu estou terminando, vereador. O que a gente está vendo é a consequência de uma política de desmonte. Nós vamos até o fim para batalhar para que os concursados da saúde sejam chamados, foram aprovados, sejam chamados, em vez de você precarizar o vínculo de quem está ali no dia a dia do SUS. É isso, presidente. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os trabalhadores desta casa, os colegas que ainda estão presentes, o pessoal que está na galeria. Eu queria trazer um outro assunto aqui para esta casa também. Esta semana saiu mais um dado fornecido pela Universidade Federal de Belo Horizonte sobre a população em situação de rua. A universidade está apresentando de que aumentou a população em situação de rua, já não são mais os 54 mil que a universidade apresentou há um ano atrás, já são 64.842 pessoas em situação de rua em São Paulo. Isso, e comparou com 2012. Em 2012, São Paulo tinha 3.842 pessoas em situação de rua e pulou para 64 mil em 11 anos, quer dizer, cresceu 17 vezes mais a população em situação de rua. Isso quer dizer que nós precisamos aumentar os investimentos na assistência social. Eu já defendi aqui na época do orçamento que precisava ampliar os recursos da assistência social. Para que ampliar o recurso da assistência social? Para poder ampliar o número de centros de acolhimentos, né, dessa população e ampliar também a política de reinserção desses trabalhadores que nessa fase da vida foram atirados para a rua. Mas não só isso, também precisa, além de aumentar o centro de acolhimento, tenho falado aqui que precisa aumentar os investimentos para acolher e tratar a população usuária de álcool e outras drogas. Precisava criar centros especializados de tratamento, acolhimento e de convivência, de alimentação das pessoas usuárias de álcool e outras drogas, para poder reinseri-los e retirar dessa situação em que ele se encontra. E para isso, precisa aumentar o investimento na assistência social. Os trabalhadores associados das organizações sociais também não receberam o reajuste da convenção coletiva de 7 de julho passado. Não foi corrigido de acordo com a convenção coletiva. Por quê? Porque o poder público não repassou os recursos para as organizações sociais fazer a correção do salário. Então, os salários dos trabalhadores das organizações sociais estão sem correção desde julho passado. Então, isso precisava ser feito, essa correção desse salário, porque já se aproxima
um novo dissídio e vai juntar os dois dissídios e com essa diferença brutal nos salários, porque não foram corrigidos. Então, nós estamos apelando para o prefeito, para esta casa, para todos aqueles, para o Ministério Público, a todas aquelas pessoas que têm algum poder de decisão, para que seja feita a correção dos salários desses trabalhadores. E não só essa correção, esse dissídio que está atrasado, mas também melhorar de um modo geral os salários desses trabalhadores, que são os trabalhadores que ganham menos dentro dos serviços públicos, dentro do terceiro setor. Eles ganham menos que na educação, menos que na saúde, e que precisaria um aporte de recursos para a Secretaria de Assistência Social para que os salários desses trabalhadores fossem corrigidos. Mas não só isso, também deveria corrigir o per capita. O per capita, que já são 4 anos que não tem nenhum reajuste do per capita do atendimento desses trabalhadores. Isso, o que dessas pessoas que se utilizam desse serviço socioassistencial. Então, senhor presidente, apelar aí para que os salários sejam corrigidos desses trabalhadores e que haja uma melhoria nas condições gerais de trabalho dessa categoria também tão importante para todos nós, para os trabalhadores em geral. Muito obrigado. O Tribuna Livre vai para um rápido intervalo e já volta. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. O Tribuna Livre está de volta e agora vamos para mais alguns discursos dos vereadores aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Senhor presidente, João Jorge, senhoras vereadoras, vereadores, colegas de trabalho da Câmara Municipal, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, uma alegria poder ocupar essa tribuna hoje para celebrarmos um dia muito especial, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A palavra que muda o mundo é a inclusão. A palavra que muda o mundo é o respeito por essa população que precisa de apoio do Estado brasileiro nos seus 3 entes, na União, no Estado e no município. Hoje eu fico muito feliz em poder, em alguma medida, contribuir com essas crianças, com esses adultos que têm a condição do espectro autista, para que a gente possa qualificar os nossos servidores municipais para atender uma população que precisa e que merece. Vereador João Jorge, passado esse momento de celebração, eu demorei 2 semanas, aguardei pacientemente essa oportunidade de falar. Não ousei interromper colegas, seja aos gritos, seja por aparte, por respeito a essa tribuna. Mas preciso dizer, me senti pessoalmente aviltado com a informação que foi formulada do alto dessa tribuna sobre a conduta e o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Instituição que ruma para os 200 anos e que aqui foi de maneira dissimulada, de maneira a socalpa e a sorrelfa,
chamada de instituição que está assassinando jovens na Baixada Santista. Se consultarmos o dicionário desse grande alagoano chamado Aurélio Buarque de Holanda, nascido lá em Alagoas, assassinar é matar traiçoeiramente. A Polícia Militar do Estado de São Paulo não mata traiçoeiramente. Ouvi manifestações aqui que me calaram fundo. Assassinato foi o que cometeu Stalin na Revolução Soviética de 1917. Foi. Assassinato foi o que cometeu Pol Pot e o Quimer Vermelho. Assassinato são aquelas pessoas que foram silenciadas na Venezuela, que hoje não tem oposição. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituição que há 200 anos sangra por esse país, não merece esse tipo de colocação. Eu quero aqui fazer um repúdio veemente, porque eu respeito a todos aqui. Mas nós não podemos falar de uma instituição que perdeu no ano passado 31 policiais executados. Era bom que esses que vêm aqui falar mal da polícia, que ligassem para as viúvas, ligassem para os filhos, ligassem para os maridos, para os pais que perderam seus entes queridos. Era uma boa medida. Então, eu preciso manifestar. Ou melhor, presidente, esses que falaram mal da polícia, eu vou reformular. Não liguem para os pais, não liguem para os filhos, não liguem para as mães. Eles não irão acreditar em vocês. Muito obrigado, presidente. Presidente, boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui, TV Câmara, Rede Câmara. O que eu queria falar, presidente, eu estou perplexo. Eu pensei que o prefeito Ricardo Nunes tivesse chegado ao fundo do poço. Por que é o fundo do poço? Porque em 2021 aqui, em 2021 e 2022, ele enviou aqui para a Câmara Municipal um projeto criminoso. Projeto que confisca aposentadorias e pensões de pessoas que trabalharam 30, 40, quase 50 anos de suas vidas na prefeitura, que ganham R$3.000, R$4.000 de seus proventos, e ele colocou uma medida confiscando 14% dessas pessoas que não têm condições de pagar. É de uma crueldade, é de uma malvadeza, é de uma insensibilidade gigantesca. Infelizmente, esta Câmara Municipal, ela endossou isso, eu votei contra, nós fizemos obstrução aqui, mas infelizmente a maioria aprovou isso, que é lamentável na cidade de São Paulo. Outros estados e outros municípios já estão revogando, e a gente tem a oportunidade aqui também de fazer isso, de revogar esse absurdo que foi feito aqui com os nossos aposentados e com os nossos pensionistas. Agora, a notícia que está chegando para nós é de uma crueldade. São centenas de aposentados e pensionistas que estão ficando agora nesse mês, nós estamos estando no mês de abril, recebendo o salário de março, estão ficando sem o salário, vereadora Luna Zaratini, estão ficando sem os salários. O prefeito Ricardo Nunes está cortando os salários de aposentados e pensionistas, deixando eles sem a sobrevivência, porque os seus proventos de aposentadorias e pensões é a sua sobrevivência, é o que ele tem para pagar o seu plano de saúde, quando pode, é o que tem para pagar, comprar a sua cesta básica, quando pode. E o prefeito Ricardo Nunes, numa medida, não sei, a gente está acionando aqui a Secretaria de Gestão, porque não houve diálogo nenhum com os servidores, está cortando os salários, os proventos de aposentadorias e pensões dessas pessoas. Ontem fez uma fila enorme ali no COGEP, lá na Avenida Angélica, de aposentados e pensionistas, muitos deles com dificuldade até de caminhar, de se locomover. E o prefeito Ricardo Nunes corta o salário, corta a pensão e corta os proventos de aposentadorias desses servidores. Olha, prefeito Ricardo Nunes, eu espero que
essa transcrição aqui vá para o prefeito Ricardo Nunes. Se ele não sabe disso, é melhor ele começar a fazer uma gestão da cidade, olhando para os aposentados, olhando para os pensionistas, porque isso é de uma crueldade sem tamanho, sem tamanho. E ele vai um dia ficar idoso, ele vai ficar um dia aposentado, e ele vai ficar um dia recebendo esses proventos aqui também. E eu espero que ninguém faça isso com ele, porque com ele e com seus familiares também, porque é inaceitável colocar os aposentados e pensionistas da cidade de São Paulo numa situação assim, vexaminosa, presidente. É indignante o que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo com os aposentados e pensionistas que tiveram corte do seu salário sem nenhuma justificativa. Fizeram o seu recadastramento, fizeram a sua atualização dos seus dados, mas mesmo assim tiveram o corte dos seus proventos e das suas aposentadorias, e a gente não pode permitir isso. Nós acionamos o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Contas do município, porque não dá para aceitar tamanha malvadeza do prefeito Ricardo Nunes. Senhor presidente, a todos que estão assistindo a TV Câmara, eu queria falar de algo que parece que aconteceu e não aconteceu, que é o complexo da Feira da Madrugada, que foi inaugurado no governo, na verdade, no governo Bruno Covas, e a primeira pedra foi colocada, e quem inaugurou foi Ricardo Nunes. A administração dessa empresa, consórcio da Feira da Madrugada, eu quero falar que é lamentável o que estão fazendo com aqueles abnegados que lá tem uma lojinha dentro do complexo. Eles preferem não dar assistência para aqueles que lá estão, 5.200 boxes, que na verdade está alugado uns 3.400, e fizeram, que é aí que eu falo, que a Secretaria das Subprefeituras, o subprefeito da Moca, SMU, tinham que ir lá, como eu fui, ver a aberração que fizeram de obras do portão principal da rua Moço Andrade, onde fizeram lojas que venderam luvas de 200 mil e ali cobram 10 mil por mês. Quer dizer, prestigiaram a ilegalidade da parte de baixo do complexo da Feira da Madrugada, nobre presidente João Jorge, Eli Teruel. Estão devendo para a União e para o município 583 milhões. E aí, eu fui ali na São Paulo Regula falar com o senhor Neto. E eles falam que o processo está andando. Por enquanto que esse processo está andando há 3 anos, e ali tem vários acionistas que tiram daqui, tiram de lá, cobram a mensalidade das pessoas, tiraram agora o gerador, os elevadores estão precários, e estão investindo na parte de baixo, aonde fizeram lá pelo menos umas 100 lojas, sem documentação nenhuma. Subprefeito, SMU, Secretaria das Subprefeituras, é de lamentar. Por que eu estou falando tudo isso? Eu já oficiei todos os órgãos da prefeitura. Eu oficiei a Dilson Amadeu, vereador, eu oficiei, porque eu nasci ali. Parece que funcionava melhor quando eram os toldos e barraquinha de 1 em 1 metro. Agora, do jeito que está esse complexo, é vergonhoso para a cidade de São Paulo. Tem que ter uma intervenção rapidamente. Eu até peço desculpa para uma colega que é da região da Vila Prudente, a vereadora que acompanhou esses aproveitadores lá no gabinete do prefeito, onde tinha um secretário que apareceu na foto. Eu quero lamentar, senhor secretário, e também a minha colega daqui, que, lógico, não conhece profundamente o absurdo que esses acionistas fazem. Um passa a perna no outro. E aquilo jogado às traças. Eu convido todos os vereadores para que a gente vá lá, que o comércio dentro desse complexo de 5.200 boxes começa a funcionar 11 horas da noite e vai até às 6 da manhã. Só que lá ninguém entra. E eles cobram a associativa das pessoas que tiveram o direito de sair do que tinha antigamente,
da feira antigamente para entrar nesse complexo novo e não funciona. O que funciona é embaixo, porque embaixo rende milhões e milhões. Um absurdo, ninguém quer. Os grandes grupos que tem lá shoppings lá no bairro, Brás Paricarindé, são meus amigos aqui do João Jorge, de vários vereadores, têm até medo de falar disso daí. Agora, prefeito Ricardo Nunes, chama o Neto do Regula e dá prazo para liquidar essa situação feia de aproveitadores. Quem está falando que eles são aproveitadores é Adilson Amadeu e eu assumo. Todos os senhores acionistas, o que tem 52%, que é o Bambambam, e os outros, os senhores são aproveitadores, devedores para a União e para o município. Eu afirmo, tenho documento e sei o que eu estou falando. E estão usando pessoas, vereadores, para mostrar as mentiras dele. Então a minha colega, que eu não vou citar o nome, vereadora, eu vou falar pessoalmente com ela, para que ela entenda que esses caras são aproveitadores e não são pessoas do bem. Porque quem é do bem não faz o que eles estão fazendo com aqueles abnegados que tem lá abrir a loja, que não vende uma peça, não vende R$100 por dia. Agora, onde eles fizeram as obras ilegais, mais de 200, está tudo irregular, não tem planta aprovada, não tem nada, não poderia fazer, ninguém toma providência. Tá bom assim? Vou voltar a falar esse tema mais vezes. O Tribuna Livre termina aqui e através deste QR Code que está na tela, você será direcionado para a lista de programas que estão em nosso canal oficial no YouTube. O Tribuna Livre vai ao ar toda segunda-feira, às 14h30 da tarde. Agradeço a sua audiência. Até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.